Cuca, seu pedófilo de merda, seu lixo, seu estuprador, seu mau caráter, some daqui. Esse time não é pra você. Nós da torcida organizada, de todas as torcidas organizadas do Corinthians, não queremos você aqui. Esse time não é pra você. Esses foram os protestos dos anjos, dos santos das torcidas organizadas do Corinthians, que durante a semana inteira em que o Cuca foi contratado, fizeram protesto, foram no CT de treinamento, aquele pessoal que trabalha, que está tudo ajudando a girar a economia do país, foram lá na porta do centro de treinamento do Corinthians para protestar contra a contratação do Cuca. Eles e o pessoalzinho da Globo, né? Porque a Globo fez a matéria condenando o Cuca, dizendo que ele era culpado, tudo isso aí. Os anjinhos da Globo também. Então, o Cuca teve a família ameaçada, as filhas ameaçadas, ele foi ameaçado de morte, foi intimado a deixar o clube, a pressão foi muito grande e ontem à noite ele pediu para sair. Depois de uma vitória, depois da classificação do Corinthians, ele pediu para sair. Então a gente vai falar sobre isso hoje e sobre a hipocrisia que está por trás de tudo isso, beleza? Já se inscreve no canal, deixa o like aí pra gente continuar trazendo mais vídeos para vocês. Agora, a gente precisa entender o que aconteceu. O Cuca é culpado, ele foi condenado, tem provas, as pessoas que estão acusando o Cuca têm provas disso tudo que estão acusando ele. As pessoas têm o esperma do Cuca, estavam lá, têm acesso ao processo que condenou as pessoas que estavam naquele dia no quarto? Não, ninguém tem acesso a nada. Tudo isso foi jogado pela mídia. As pessoas, né, do grupinho abraçaram a ideia sem nem antes saber do que se trata. Tem muita gente que nem sabe do que se trata, do que é esse processo, do que tá, o que envolve tudo isso, e as pessoas já estão julgando, inflamaram o coro para pedir a saída do Cuca. Eu acho, na minha opinião, que isso é um problema para a justiça, para a família do Cuca e para a família da moça. Só. As pessoas que estão de fora, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém sabe o que aconteceu. Muitas pessoas não eram nem nascidas naquela época. E o que acontece em casos desse tipo? Eu não tô aqui defendendo o Cuca, julgando, tô simplesmente relatando os fatos. Até porque eu tenho filha. E se o Cuca é culpado de alguma coisa, ele deve responder para a justiça, ser condenado ou pagar indenização para a família da vítima. Qualquer coisa que a justiça determine, ele tem que pagar. E se ele for inocente, ele vai ter que juntar os advogados dele e provar que é inocente, certo? Mas o que a gente precisa entender é o que está por trás disso. Agora, de quem que está vindo o julgamento? Torcidas organizadas. Aquelas mesmo que matam, que assassinam uns aos outros, que brigam na rua, que batem em mulheres, que batem em idosos, que assassinam crianças em arquibancada com um sinalizador direto na cabeça. Essas torcidas, que tem um monte de traficante e criminoso inserido dentro delas, estão condenando o Cuca por um crime que ninguém sabe se ele cometeu. E a Globo também, a classe artística inteira. A Globo, aquela mesma do Big Brother, da putaria que corre solta, que as crianças assistem, que tem casos de assédio, que tem casos de bebida, escancarado, uso de droga, tudo permitido. Ninguém toma uma atitude nenhuma. Aquela mesma Globo que é acusada por ex-funcionários, quando saem, de que fazia teste do sofá em atrizes mirins para conseguir papéis. Aquela Globo que tem festas regadas a substâncias ilícitas, a bebidas, a prostituição, à vontade. Essa é a Globo que está condenando o Cuca. Mas o engraçado é que quando o Cuca trabalhava lá, ninguém falava nada, todo mundo caladinho, certo? Bastou o Cuca sair e não ter uma ideologia, a mesma ideologia que a Globo, ele virou um vilão. Pessoas como Casagrande condenando o Cuca. Quem é o Casagrande para condenar alguém? Qual é a moral? Quais são os valores que o Casagrande tem para condenar alguém? O Casagrande é o pior exemplo de ser humano que alguém pode seguir. E ele está condenando o Cuca. Assim como um monte de gente lá na Globo que não é exemplo para ninguém, que se envolve em um monte de coisa errada, essas pessoas estão condenando também o homem. Agora, o que a gente
precisa refletir é o seguinte: qual que é a idade da menina que estava envolvida aí no caso do Cuca? Parece que na época ela tinha 13 anos, né, o que foi falado. É uma coincidência o fato de a esposa do cantor Caetano Veloso ter a mesma idade dessa moça na época em que o Caetano Veloso se relacionou com ela? É a mesma idade, né? É a mesma idade. As duas tinham 13 anos. E na época o Caetano Veloso tinha 40 anos. No aniversário dele de 40 anos, ele tirou a inocência de uma menina de 13. Ai, Marcel, mas são casos diferentes, porque no caso deles foi consentido. Por uma menina de 13 anos, foi consentido. Ah, mas os pais dela permitiram. Os pais dela permitiram. Vem cá, Caetano. Viola minha filha, faz o que você quiser, porque você é o Caetano, você é o cara, você é o rei da Bahia. Faz o que você quiser, você tem permissão. É uma pouca vergonha, é uma hipocrisia total, fala a verdade. Recentemente também a gente teve os casos do Robinho, do Daniel Alves, do Neymar. O que todos esses casos têm em comum? Do Robinho, do Neymar, do Daniel Alves. O grande problema dessas pessoas é que elas não eram da patota. Elas eram apoiadoras, esses atletas aí que foram condenados. Se eles são culpados, a justiça vai condenar, eles vão ser presos, eles vão pagar pelo crime que eles cometeram. No caso do Neymar já ficou provado que ele não era culpado. Só que antes dele ser julgado, antes de ter investigação do caso, a patota já tinha condenado ele. Assim como o patota condenou o Robinho, assim como condenou o Daniel Alves. Qual é a semelhança entre esses casos? Todos eles eram apoiadores do Bolsonaro, certo? Então, a gente vê claramente que tem uma espécie do julgamento tribunal da internet é de acordo com quem a pessoa apoia, ou é de acordo com quem comete o suposto crime. Se for da patota, tá tudo ok, entendeu? Um monte de funcionário da Globo aí, tudo envolvido em coisa errada, um monte de artista, tudo envolvido em coisa errada. O Luciano Huck, há um tempo atrás, foi condenado por prejudicar o meio ambiente, desmatar o meio ambiente, reservas naturais na sua casa de Angra dos Reis. Foi lá e pagou uma multinha e abafaram o caso. Ninguém tá nem aí. Mas quando são pessoas que não são da patota, aí o bicho pega. Entendeu? Aí o tribunal da internet vem pra cima pra cancelar o cara, sem nem dar o benefício da dúvida. Simplesmente massacram o cara, os donos da verdade, os santinhos, todas essas pessoas de sempre, que a gente já conhece. Agora, por que no caso do Caetano Veloso, é que é bem semelhante ao caso do Cuca, inclusive, e pior, porque eles falam abertamente do que aconteceu. A mulher do Caetano Veloso deu uma entrevista para uma revista, falando que ela perdeu a virgindade para o Caetano Veloso no aniversário dele de 40 anos. Depois ela falou que se arrependeu de falar, porque todo mundo ia criticar ela. Mas eles falam abertamente dessa relação. Mas por que Caetano pode? Porque Caetano é o cara, né? Caetano é Caetano. Caetano é do povo, Caetano é da massa. Caetano é gente como a gente, é dos pobres. Não. Não é nada disso. Caetano é da elite. Caetano tá cagando pros pobres. Caetano tá cagando pra situação do país. Mas Caetano é da patota. Então, eles podem falar abertamente da promiscuidade que foi esse caso aí. Ai, mas a mídia fala assim, ai, mas é um casal tão fofinho, o Caetano sempre cuidou dela, pegou ela pra criar, ele foi como um pai pra ela. A família do Caetano já foi condenada, já foi ameaçada, os filhos do Caetano já foram ameaçados por isso. Alguém já ameaçou ele de morte por ele ter feito essa coisa promíscua e abertamente declarada publicamente? Não, ninguém nunca fez nada. É como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma coisa totalmente normal. Aí as pessoas falam assim, não é porque na época, para justificar, não é porque na época isso era normal. Antigamente podia, não tinha esse problema de hoje. O caso do Cuca também. Faz muito tempo já, faz quase 40 anos atrás. E por que vieram condenar ele hoje? Antigamente não era comum? Foi mais ou menos na mesma época ali. Por que estão julgando o cara hoje?
Eu não tô acusando o Caetano Veloso, não tô dizendo que ele cometeu um crime. Só tô dizendo que se o Cuca cometeu um crime, ou um suposto crime, que ainda precisa ser esclarecido tudo isso, então a mesma coisa se aplica ao casal de artistas, certo? Porque foi muito igual e foi declarado. Mas será que se o Cuca fosse apoiador do Lula, declarado abertamente, teriam massacrado ele dessa forma? Porque as torcidas organizadas que condenaram, que ameaçaram o cara, que tá cheio de gente errada, cheio de bandido infiltrado, eles ajudaram a eleger um bandido para a presidência da República. Então, se o Cuca fosse Lula, fosse abertamente apoiador do PT, será que teriam massacrado ele ou teriam protegido? Ou teriam abafado esse caso aí? Com certeza eu não tenho a menor dúvida de que teriam abafado o caso. E não estaria acontecendo esse inferno na vida desse cara. E a Globo, que fez uma matéria condenando, e foi por causa dessa matéria que as pessoas começaram a massacrar o Cuca. Qual que é o exemplo que a Globo passa para as pessoas? É uma programação lixo. Só tem lixo na Globo. Não tem nada que preste naquela emissora. E o programa de maior sucesso daquela emissora é um programa que faz apologia à promiscuidade total. Entendeu? Lá pode tudo, é tudo liberado. As crianças assistem aquilo, comentam nas redes sociais. A família assiste aquilo lá. E eles se orgulham disso. E por que não tem nenhuma intervenção do Ministério Público, da Justiça, nessa emissora? Que faz tanta coisa errada, que tem tanta coisa errada por trás e ninguém fala nada. Então esse é o nosso país. Não é o crime em si. É quem cometeu o crime. E quem cometeu o crime apoia. É assim que funciona aqui. Beleza? Abraço.